oficialmente agora, muito boa noite a vocês que já estão aqui conosco. Muito obrigada pela presença. A gente vai ter essa conversa aqui de cerca de 1 hora para marcar o lançamento de A Máquina de Moer os Dias. Quero, antes de mais nada, agradecer muito ao Wilson pelo convite, de ter podido fazer essa leitura já tão cedo do seu segundo romance e me preparar para conversar um pouquinho com ele, com vocês aqui hoje, apresentar um pouco o processo de produção do livro, trazer algumas questões. Eu falava com o Wilson ontem, eu sou jornalista, não sou uma especialista da área de literatura, de letras, então são questões que eu trago, sobretudo, algumas de jornalista, mas outras como leitora, que foram surgindo ao longo da leitura. Agradecer a Coordenadoria de Cultura também, da Pró-Reitoria de Extensão, que organizou esse encontro aqui, abrigou essa nossa conversa aqui hoje. E, para já não perder tempo, poder ouvir você, para a gente ir esquentando, Wilson, eu queria que você contasse inicialmente, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui, que vieram, em parte devem te conhecer, né? Ou minimamente saber quem você é, então não vou gastar nosso tempo com muitas apresentações também, mas para quem não conhece, o Wilson é docente aqui na UFSCar, no Departamento de Letras, atua na graduação e na pós-graduação, e é poeta, escritor, tradutor, tem várias obras aí já lançadas, premiadas, é atualmente também diretor da EduFiscar. Mas voltando aqui, para a gente então ir aquecendo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que A Máquina de Moer os Dias surge e se insere nessa sua trajetória justamente de poeta, escritor, tradutor, tanto no sentido da sua relação, sobretudo, com o Vapor Barato, né, que é o primeiro romance do Wilson, e eu vi que eles são apresentados como uma trilogia, e depois a gente, no final, quem sabe a gente fale sobre o terceiro dessa trilogia. Mas também, quando você primeiro conversou comigo, da gente fazer esse lançamento, você me trouxe uma série de outras obras que foram sendo produzidas, que você não lançou, né, embora estejam publicadas ao longo desses últimos 4, 5 anos, esse processo todo pelo qual a gente passou da pandemia e que, portanto, esses lançamentos não puderam ser feitos. Então, como talvez trazer um pouco esses livros também, mas principalmente como que A Máquina de Moer os Dias vai sendo produzido e essas outras obras vão acontecendo também nesse mesmo período. Boa noite, Mariana, boa noite a todo mundo que está aqui, obrigado pela presença. A presença é uma coisa cada vez mais valiosa, né? Porque agora a gente reserva a nossa presença para muito poucas coisas. A gente passou a viver de um jeito em que a primeira resposta que a gente dá é: acho que não, melhor não, vou ficar por aqui mesmo. Então, queria agradecer muito cada uma das pessoas que veio para a gente falar desse livro. E dizer que é um prazer ter a Mariana Penso aqui conversando comigo, porque acho que a gente entrou no mesmo ano, né? Aqui na UFSCar, você entrou em 2004? Não, isso é antes um pouquinho, 2001. 2001, tá. Então, mas eu entrei um pouquinho depois, mas a gente está aqui há bastante tempo. A sua primeira pergunta, de onde é que surge este livro? A Máquina de Moer os Dias, como você disse também, ele é o segundo livro de uma trilogia que começa com esse aqui, e são romances que a gente podia dizer que eles têm um fundo ou uma frente políticas. E a partir de 2016, os livros que eu publiquei, eles tinham um caráter explicitamente político por conta da situação que a gente vivia, com o golpe parlamentar contra a presidenta, e todos os desdobramentos sociais e culturais que a gente passou a ter com mais força a partir
da década passada. E o Vapor Barato, ele era um livro que falava muito explicitamente do presente, muito explicitamente daqueles anos 2016, 2017. E para escrever esse livro, O Vapor Barato, eu tinha uma ideia de que, como a gente vivia um momento da sociedade, a partir daquele momento em que as pessoas não se escutavam mais, como a gente continua vivendo esse momento até agora, eu queria que os personagens pudessem se contar a si mesmos, que a gente não tivesse um narrador que descrevesse o personagem, que descrevesse a ação do personagem, que descrevesse o pensamento do personagem. Não me interessava fazer isso. Eu queria que essas duas figuras que aparecem aí se mostrassem pela fala deles mesmos. Então, aí eu escolhi uma série de sessões de análise e todos os capítulos do Vapor Barato se passavam dentro de um consultório. E aí, quando eu fui escrever o livro seguinte, eu falei, puxa, gostei de ter feito aquilo, de não ter um narrador explícito. E aí, as coisas vêm meio juntas, né? Entre você querer contar uma história, pensar como é que você vai contar essa história, que história você quer contar e para quem você quer contar. E aí a ideia um pouco era que esse outro livro, os personagens também se contassem a si mesmos pelas suas palavras e que esse contar-se, eu não queria repetir o diálogo, e aí pensei naqueles romances de viagem no tempo do século XIX, do Júlio Verne, em coisas mais recentes, do Wells, como A Máquina do Tempo, e queria entrar nesse universo, porque aí dava para falar da distopia, que é a distopia que a gente vive e que, enfim, como toda boa distopia, parece que pode piorar. E aí eu peguei a ideia da carta, que já é uma forma anacrônica também, né? A gente não escreve mais cartas. A gente até tem um e-mail, mas tem uma coisa que me interessava muito fazer, que é essa história da temporalidade. Você manda uma carta, leva um tempo para vir a resposta, às vezes a resposta não vem. Então que pudesse ter essa pausa, essa espera entre uma carta e outra. Então esse foi o chão, assim, foram os pressupostos, assim, para eu escrever essa história. Aproveitando que você já trouxe essa escolha pelas cartas, além do anacrônico, isso aparece bastante no livro, porque aí depois você vê o quanto você quer contar disso para as pessoas que ainda não leram ou não, mas há todo um diálogo com a dimensão tecnológica, com a vigilância tecnológica, inclusive. Mas me chamou muito a atenção essa opção, porque embora você fale Essa aqui é a palestrante da semana passada. Deixa eu... Vamos tirar essa aqui. Eu também rebelde. Não já viu a capa. Você fala os personagens, mas entendo que há fundamentalmente um personagem no livro. E ele envia as cartas e justamente as respostas não vêm. Ele de alguma forma me parece que vai falando sozinho. E aí me pareceu curiosa a escolha, e agora quando você traz isso, dessa opção formal também, né? No primeiro então as sessões de análise para que eles pudessem se auto-narrar, e aí você vai buscar uma solução para isso nesse segundo livro, e escolhe a troca de cartas, mas a gente tem só um remetente, inclusive no momento mais para o final, né, ele se questiona inclusive se aquilo não estaria virando um diário. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa escolha de só uma direção dessas cartas. Tem uma coisa interessante, né, Mariana, que na linguagem você sempre pressupõe o outro. E aí, nos dois livros, você tem uma ou duas pessoas que contam, mas também elas vão contando outras histórias, vão colocando outras pessoas em cena. E uma coisa que eu pensava sempre, e penso, quando a gente... E aí não necessariamente um romance. Quando a gente lê livros de cartas de artista,
escritoras, escritores, às vezes eu só tenho um lado da conversa e não tenho o outro. E aí tem esse lugar da gente ficar tentando reconstruir o que é que o outro respondeu ou responderia. Então tem essa presença como uma espécie de um fantasma, assim, nessa interlocução. E, enfim, depois lá mais para frente tem outras pessoas que escrevem. Tem os personagens que são sugeridos, né, com a história do Durval Marcondes e tal. Então, para mim tem outros. Falando em outros, então já bagunçou toda a minha ordem aqui, mas acho que essa é a ideia. Esse destinatário, ou essa destinatária sobretudo, é Milena, é M. Mas aí vão aparecendo ao longo do livro Marlene, Moema, Matilde, se eu não perdi nenhuma delas. E eu fiquei pensando, bom, quem é Milena, tanto no sentido mais objetivo daquela história de amor que supostamente existe, mas me parece que ela simbolicamente é outras coisas também, essa perda, porque Milena é então essa interlocutora ausente, é esse amor perdido, né? É essa mulher que esse personagem vai buscar nessas viagens que ele realiza, e me parece que ele está buscando e querendo salvar também outras coisas. E aí me chamou a atenção esse M, claro, no início de todos esses nomes, e eu fiquei até pensando isso mais para o final, quando a gente está um dos períodos em que essas cartas são enviadas, 1964, agora no final do dia, quando estava me preparando, nas receitas de bolo também, que eram publicadas no jornal, né, durante a ditadura, daquilo que não pôde ser dito e, portanto, era colocado no lugar. E fiquei pensando, inclusive, se essas, Milena sobretudo, mas se essas mulheres não é aquilo que não pode ser dito nessas cartas também. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Tem uma Milena em especial, que eu acho que não tem problema nenhum a gente trazê-la, que é a Milena Gessenkar, que é uma interlocutora importante do Kafka, por quem ele se apaixona, com quem ele pouco se encontra. Então, assim, é uma interlocução apaixonada dos dois, e a Milena morre num campo de concentração. Depois o Kafka morre antes, né, morre de tuberculose, e a Milena morre num campo de concentração. E como eu queria que tivesse uma personagem forte como ela, mas eu achei mais interessante fazer esse efeito de você poder colocar muitas coisas nesse significante. Então, em alguns momentos ela vira outra coisa ou aparecem outras mulheres, mas que de alguma forma estão orbitando ali nessa letra, né? E claro, isso também dá para dizer, a gente acompanhando o livro é a única alteridade que mais ou menos ele consegue criar, né? Naquela desorganização de tempo, de espaço. Então, acho que vai por aí. E que aí, sendo mais explícita, eu fiquei com a impressão em alguns momentos que essa Milena perdida, essa ausência, essa que ele vai buscar salvar nessa viagem realizada, pode ser, por exemplo, o Brasil, né? Ou a utopia, daí já no âmbito do próprio romance, ou essa esperança. E aí, dizendo isso, eu queria trazer uma outra questão para você, que é o quanto há no livro da sua própria experiência naqueles anos. Eu te perguntei ontem, você me contou que a escrita se deu sobretudo entre 2019 e 2020, e aí, portanto, o marco óbvio ali, além da situação política do país do começo da pandemia, e que depois você ainda volta a ele
em 2021. Então, o quanto essa experiência do governo, né, do que a gente vivia no país naquele momento, da pandemia e também da própria universidade. Eu percebo, você é muito, não sei o adjetivo que eu devo usar, né, mas é no mínimo irônico em vários momentos em relação à universidade, a universitários, as possibilidades advindas da razão e da produção do conhecimento científico. Então, tudo isso parece estar muito presente ali e ser uma desses ausentes, dessas perdas, dessas utopias que agora são distópicas. Né? Legal. Muitas coisas. Eu acho que a primeira, voltando na destinatária, o amor é interessante porque no amor você deposita muitas coisas, né? Muitas esperanças, desejos, sonhos. Então, eu acho que tem essa força de ter uma história entre dois, em que você só ouve uma voz, em que ele vai inflando essa imagem dessa pessoa amada, e a partir disso tem muitas coisas, porque não é só uma relação não é só uma relação amorosa, é uma relação política também. Ela de alguma forma caiu dentro da organização, então tem uma série de coisas, tem uma culpa por ter sido ela e não ele, e tudo isso. Então, isso permite muitas projeções. Uma coisa que eu quis fazer, e espero ter conseguido, é não contar tanto no livro dessa história para deixar um espaço das pessoas se identificarem, para o livro funcionar para quem lê também. Então, isso era a primeira parte. E tinha uma coisa, você falou do governo, eu comecei a falar algo antes, aí eu queria voltar. Eu tinha dito que o Vapor Barato, ele falava muito ali daquele período histórico, 2016, 2017, e eu não queria que a Máquina de Moer os Dias fosse assim também. Uma das coisas para me tirar do presente na escrita era ter uma máquina do tempo que me permitisse pensar em épocas diferentes, produzindo ao mesmo tempo uma diferença e uma semelhança. Então, estava falando com a Alessandra Cuba hoje na rádio mais cedo. Ela falou, comecei a ler o livro, aí vi que a data da carta era 32. Ela falou, 32, governo Vargas, por aí tentando construir. Só que aí avançava um pouco, ela via que era 2032. Então, tem um pouco isso de você ler em 2020, 20 e pouco, pensar que está nos anos 30, mas você está na frente, de uma maneira de ir tirando as coordenadas de quem lia. As pessoas que revisaram falaram, 2032, 2032, vamos colocar aqui inteiro. Eu falei, não, deixa assim porque é importante que seja ambíguo. E aí, em relação à história, o que eu queria era que a gente pudesse ter um pouquinho, puxar mais o fôlego e não pensar em termos, pensando na política, da qual eu tenho escrito desde 2016, não pensar em termos de um governo, de 4 anos, mas pensar, assim, voltar até a colonização, ir para frente, pensar no nazismo, passear um pouco e ir tirando as coordenadas. Isso era uma proposta em 2019, quando eu comecei a escrever, aí, claro, começou a pandemia, e aí a pandemia serviu de uma certa forma, porque essa abolição do tempo e espaço aconteceu com a gente, né? Porque tudo ficava ali dentro de um mesmo lugar, né? Todo mundo encerrado no espaço da casa, e isso serviu para potencializar a loucura do personagem. Vou fazer uma pergunta relacionada a isso que você trouxe agora, que eu fiquei pensando, parece pergunta de jornalista que não preparou a pauta, mas então eu vou explicar por que eu faço essa pergunta, e acho que mostra o sucesso do que você acabou de falar, que você tentou fazer inicialmente nessa resposta, né, de deixar esse espaço para a identificação do leitor,
que é justamente, a pergunta seria sobre o que é o livro A Máquina de Moer os Dias. E por que eu pergunto isso? Porque ao ler a apresentação que a gente tem aqui na orelha, depois o pós-fácil, o texto que foi usado na divulgação, né, naquele material de divulgação, e aí tudo isso se uniu quando hoje cedo uma amiga falou que estou com vontade, sabendo que eu viria aqui, fiquei com vontade de ler o livro do Wilson, que é sobre, e aí ela começou a falar sobre o que era. Fala mais sobre o que é. E nenhum desses sobres foi o meu sobre. O livro não era sobre, para mim, né? Ele não foi sobre nenhum desses sobres. Então, para mim, a impressão é que o que há aparentemente de fatos concretos aqui, exceto as referências históricas, né? É pouco importante. Para mim, na minha leitura, foi pouquíssimo importante. Eu tinha, na maior parte das vezes, a impressão que as coisas estavam acontecendo de fato na cabeça desse missivista, na loucura, no pensamento, na memória, na falta de memória, enfim, nos vários temas que você traz aqui no romance. Então, recolocando a pergunta sobre o que é o seu livro. Mariana, sobre o que é esse livro? Quem faz perguntas aqui hoje são eles. Não, eu queria saber sobre o que é para você. Para mim, ele não é de forma alguma, depois eu vou falar o que é, tá? O que ele é para mim, mas o que ele não é sobre a milícia, sobre a organização, sobre essas mudanças no espaço que a gente vai notando no livro, pela cidade que é registrada, né? Então, tudo isso que aparentemente, e pelo que ele vai narrando de história, isso para mim foi muito pouco importante. Ele foi sobre esse percurso histórico todo e esse momento, esse presente do qual ele quer se livrar, né, claramente. Ele é sobre loucura e ele é sobre tempo, sobretudo, e espaço, sobre toda aquela reflexão, enfim, nada, não vou nem tentar descrever porque não é objetivo, justamente, eu acho, não sei como nomear isso, né, mas é tudo aquilo que você vai se envolvendo comigo. Então, para mim, é sobre isso que ele foi. Eu nunca descreveria como, por exemplo, foi o caso dessa amiga de manhã, que foi contando a história. Ele tem uma mulher, e essa mulher é torturada na ditadura, e aí ele encontra uma carta dela, né, coisa que aí você via que era uma narração, justamente, dessa história linear, que essa pessoa não leu, tá? Era uma pessoa que estava falando isso a partir do que já tinha ouvido da literatura. E aí foi isso, da divulgação, e aí foi isso que me chamou a atenção. Eu falei, não, o livro não é sobre isso. Que legal. Eu vou responder assim. Tem uma coisa interessante quando a gente sonha, que o sonho não necessariamente é com palavras, né? Você tem as imagens, aí em algum momento, quando você vai contar o sonho, você tem que colocar aquilo num discurso. E acho que esse livro tem muitas coisas acontecendo um pouco na simultaneidade, porque você tem só as cartas. E acho que, de uma certa forma, eu tenho uma história na cabeça, a partir de uma história que eu não contei. Porque se eu contasse a história, ia ser uma narração em terceira pessoa, ia falar, enfim, ia contar uma história que ia avançar no tempo. Como eu não fiz isso, de uma certa forma, aparecem pedaços dessa história que está ali acontecendo do lado. Sobre o que é o livro, eu acho que ele é sobre a história, ele é sobre a política, ele é sobre o amor e ele é sobre o deslocamento no sentido mais amplo, que aí inclui tudo que você falou, de se deslocar no tempo, de se deslocar no espaço, de estar fora de lugar,
e desejar estar em outro lugar. Acho que é sobre deslocamento, pronto. Fez sentido, o seu sobre fez sentido. Eu seguiria um pouco por aí, mas eu queria trazer, inclusive até a possibilidade de ler em alguns momentos aqui, talvez ler alguns trechinhos. Eu perguntei antes o quanto havia da sua experiência naquele momento de pandemia e político do país, mas eu queria trazer agora um trecho para te perguntar o quanto há também da experiência de tentar, desse esforço que você coloca como esse seu projeto desde 2016, de trazer essa política, de escrever sobre isso. E eu pensei nisso, vou ler o trecho em que isso ficou, não é o único, mas foi o primeiro em que eu pensei sobre isso, e eu acho que é um dos mais fortes, que é quando, numa das cartas, que é do dia 14 de agosto de 35, ele vai dizer: bom, que seja, é a última carta que escrevo. Você vai saber me entender, neste mundo ou no próximo, porque, no fim das contas, do amontoado de cartas que lhe escrevi desde que você partiu, se eu fizer bem as contas, só lhe mandei umas poucas, ou melhor, não te mandei nenhuma. Tem uma que deixei no envelope, mas tenho quase certeza de que não enviei. Acredito que me lembraria. Uma que preparei para despachar, mesmo sem ter seu endereço ou seu paradeiro. Uma que envelopei, mas que não queria postar enquanto não recebesse a resposta à primeira carta. Uma que era tão dura de escrever que ficou encruada em mim, com algo de silêncio, algo de rancores, algo de palavras. Uma que escrevi, mas jamais teria coragem de mandar. Uma que rasguei depois de ter escrito, o papel sujo de suor pelo calor de janeiro. Outras em que sequer mencionava seu nome. E muitas cotidianas. Outras que o hábito foi fazendo com que ficassem sobre uma pilha, quase torre, para um dia finalmente chegar aos céus. E me parece nesse trecho um esforço frustrado de escrever essas cartas e de contar algo e de ter essa interlocução, enquanto isso ou era seu também nesse seu esforço de contar esses tempos, de escrever sobre esses tempos. Gostei do trecho. Eu estava contando que um amigo que leu o Gledson, que leu o livro, mas ele é escritor também, então às vezes ele escreve algum texto, me manda um áudio, e ele mandou 2 áudios hoje de manhã, eu estava com sono, e aí eu falei, nossa, como o Gledson está escrevendo diferente. Mas aí depois do segundo áudio eu falei, não, isso aqui é texto do livro que ele acabou de ler, que ele não explicava o que era. Então, acho que uma coisa boa de poder escrever, publicar e esquecer o que escreveu é que depois a gente se surpreende, né? Então eu gostei de te ouvir. Não tenho nada mais a dizer. Bom, falando um pouco então dessa dimensão do tempo que é tão importante, né? É engraçado que você fala de máquina do tempo e vários dos textos de apresentação, não são tantos, mas os textos de apresentação falam em máquina do tempo. Você colocou aqui fortemente a inspiração nos romances de ficção científica sobre a máquina do tempo. E aí eu acho... Mas para mim, da mesma forma que eu falei que eu não me identifiquei naquele sobre, eu não me identifiquei nessa máquina do tempo também, porque o título é tão instigante, a máquina de moer os dias, e aí quando você lê, que máquina é essa que ele constrói? Para mim, eu fiquei pensando muito isso. Será que é uma máquina do tempo mesmo? Tenho minhas dúvidas. E aí, seguindo falando do tempo, são vários tempos, não só no sentido da viagem, desses vários períodos que aparecem no livro, mas ficou muito forte para mim que você tem o tempo do indivíduo, da pessoa, né, o tempo de vida desse personagem, e o tempo histórico, que é importantíssimo também, essa viagem ao passado, então, nessa dimensão pessoal e nessa dimensão histórica, e como que essas coisas se relacionam. E dentro de tudo, só para destacar um outro pedaço que eu gostei muito, esses são uma frase só, e que vai mostrando, acho que compartilhando um pouco com vocês, como que você vai brincando com isso, inclusive
na forma, né, na escrita, é um trecho que ele está, mais uma vez, se dirigindo, como sempre, né, mas a esse amor perdido, e coloca: não quero que você vá embora, não quero que você foi embora. Eu achei isso vai acontecer em outros momentos, esse eu achei mais bonito, mas e é muito bacana. Mas o que eu achei, essa dimensão, não queria que você falasse dessa dimensão do tempo como um todo, mas para mim o que me pegou demais foi a saída ao passado em busca da esperança, né? Em geral, eu acho que a esperança é mais associada com o futuro, aquilo que pode vir a se realizar, aquilo que vai se realizar, aquilo que eu desejo que se realize. A gente tem um presente aqui que é isso, é infernal, e ele vai buscar nesse passado a possibilidade de mudar esse futuro que é infernal. Então, se você puder falar um pouco sobre essa escolha também. Eu acho que viajar para o passado é utopia de historiador frustrado, né? Eu acho que tem a ver com isso. De procurar umas coisas no passado, de desejar, saber que é frustrado, mas desejar que a história fosse diferente, que aquilo que a gente é proibido no curso de história é pensar no ser. Então, quando eu fazia história lá na USP, antes de eu desistir do curso desistir de mim, era isso. Você não pode pensar, e se a história tivesse acontecido? Isso é um tabu da disciplina. Então, acho que passa um pouco por aí. Uma coisa que eu gostei de te ouvir e que eu queria falar sobre é da máquina não ser uma máquina. O próprio personagem, em algum momento, fala isso, né? Mas não de máquina, é um fetiche do século XIX, né? Tem outros jeitos de viajar. E aí ele começa, enfim, com as coisas que ele vai encontrando lá no Hospital do Juqueri, construir um jeito de que seja uma viagem plausível, né? Pelo menos dentro do nosso universo. Você tinha perguntado mais alguma coisa? Não, eu vou falar essas duas. Tá bom. E queria que você falasse um pouquinho do espaço também, porque isso vai aparecer meio que colateralmente ali, mas ao mesmo tempo muito marcante, porque você tem justamente a identificação de onde essas cartas são enviadas, como você colocou antes, é sobre deslocamento, ele vai passar por vários endereços, o que tem uma dimensão nessa história que você não contou, porque ele vai justificar porque ele está se mudando, mas me parece que há uma outra dimensão também mais onírica e de construção dessa distopia que você coloca. Então, por que você, pelo menos me parece, claramente faz uma opção por destacar o espaço também, não só na identificação das cartas, mas quando você vai descrever, você descreve muito esses diferentes espaços pelos quais ele passa, né? Acho que, boa pergunta, acho que tem uma escolha clara por eles se movem entre ruínas, né? Então, seja as cidades ou os bairros, quando é em São Paulo, são bairros periféricos ou são cidades periféricas, ou Franco da Rocha, nas ruínas do Hospital do Juqueri, que está na capa do livro. E talvez ou cidades afastadas, no meio da Pampa Argentina, Paraguaia, são lugares de vazio, assim, são lugares que dão, eu acho que reforçam um pouco essa noção desse personagem fora do tempo e fora do espaço. A exceção, eu acho que tem algumas coisas no centro de São Paulo, que dá para viajar por algumas épocas ali precisas da cidade. E aí tem uma parte que eu posso ler, que eu acho bonita, que é o final da parte 1, que é justamente no Vale do Anhangabaú. Eu não sei se eu vou achar a página, é só olhar o índice, né? Caramba, não é aqui.
Eu vou ler daqui a pouco, então, para eu achar. Eu tinha certeza que era aqui. Pode ir para a próxima, que já é um outro. Eu ia ler algo na próxima, vou deixar para ler mais para o final. Então, eu queria trazer um outro tema, até porque você trouxe o Juqueri, que a gente não tinha trazido para cá ainda. Achei. Posso te interromper? É no final da parte 2, na verdade. Eu achava que estava no final da parte 1. São Paulo, 7 de maio de 1964. É curioso o que você falou, porque, embora seja o centro, a primeira coisa que ele diz é que o centro está vazio. Então, aquilo que eu estava dizendo antes. Está vazia agora a Praça Ramos de Azevedo. E não são nem 7 da noite. Não tem ninguém na rua. Sento-me na escadaria do teatro e vejo que é impossível me localizar, porque estão em torno a mim todas as referências de anos de caminhadas. Nessa época o teatro ainda está de pé. São suas primeiras décadas. Ele e o mapping se entreolham, sem saber que desaparecerão, com poucas décadas de diferença. Ambos para servir ao projeto do novo vazio, o conceito de tornar submersa a vida social, invisível a cultura material, e deixar que os raios ultravioleta toquem apenas o chão. Percebo como essa tarde de hoje se parece com o futuro, a cidade sem gente, uma epidemia de escorbuto futuro, vinda do leito salgado do rio, sempre insurgente. Me levanto da escadaria e desço pelo viaduto do chá, o vale de sombras de suas criaturas insabidas, defendendo-se da indistinção. Passeio agora pelo vale cheio de índios. Anhangá, me diz uma voz. Vim cobrar da Moema os rastros de lua que você pisou. Vim saber da criança enterrada na fossa e não no casco escritor. Vim saber, errante traidor, porque você vaga sem atentar ao chão onde pisa. Você não observa nada e sua pele é lisa como a superfície das águas. Você não respeita nenhum ritual. Você abandonou nosso mundo. Quero pedir perdão, mas não tenho nem idioma, nem uma linha clara de defesa, nenhum culto pagão ou cristão a evocar. Piso o chão da cidade e vou matando a erva que ainda há. Nunca fecundei uma cova, nunca acariciei a superfície porosa da argila. Não trouxe ao mundo nada que não fossem palavras, nenhum corpo, nenhuma planta, nenhum rastro de mim. Fugi, vaguei, escrevi e imprequei contra os céus e os homens. Anhangá se cansa e já não quer saber de mim. Em torno de meus lamentos, um rastro de corpos vermelhos ensanguentados, a terra se fazendo outra, no tempo curto da minha vida. Homens de batina cravam cruzes e se curvam aos céus. Afugento a visão, tento caminhar na direção contrária, até que o vazio novamente se instale. Pego um pedaço de carvão e violo a parede dos correios com fúria. Fora, milicos. Trazendo então o Juqueri, que vai ter, é um personagem importante do livro. Quando você falou sobre o que o livro era, você não falou que ele era sobre razão e loucura, por exemplo, né? E claro, sou suspeita porque, com toda a minha trajetória, agora como diretora do Instituto da Cultura Científica, é um tema que me é muito caro, né? Essa reflexão sobre ciência, epistemologia, mas me parece bastante central. Eu trouxe antes a questão da universidade, você vai trazer a ciência, e eu acho que isso é algo a que você se dedicou bastante no livro também, essa relação entre razão e loucura. E eu ficava pensando, inclusive, quando eu vi as referências à ficção científica, e quando você traz, e também li as adaptações, eu ficava pensando, será que é ficção científica mesmo? Porque, como eu disse, a história para mim foi pouco importante, né? E me parece que essa relação entre a história e as palavras desse missivistas, que essa relação se estabelece nessa polarização aí, ou algumas vezes nesse encontro entre razão e loucura. Então, se você também agora puder comentar um pouco isso. Acho que
a ciência é importante porque, de uma certa forma, pela ciência que ele tenta criar uma forma de dar vazão ao delírio dele, ao desejo de evasão, a tentar transformar alguma coisa. Então, acho que isso é bom contar para quem ainda não leu, que ele encontra no Joqueri umas pastas de umas pesquisas científicas de um personagem que existe, que é o Durval Marcondes, que era um aluno do Franco da Rocha. Ele quis fazer esta homenagem. O Franco da Rocha foi o introdutor da psicanálise no Brasil, e o Durval era aluno do Franco da Rocha. E o próprio Franco da Rocha trabalhou no Hospital do Joqueri antes da cidade se chamar Franco da Rocha, obviamente. E aí entra a parte divertida, né? De poder fazer um freestyle com aquilo que ele lê e como é que ele imagina que aquelas pesquisas dos anos 40, dos anos 50, 60 poderiam render uma possibilidade de viajar no tempo. Então, aí eu acho que eu me vali muito do que eu li do Júlio Verne, de poder pegar um conhecimento científico e delirar com ele, como se eu estivesse falando de uma coisa totalmente plausível, que talvez até seja. Estou procurando aquele PS, só que eu achei que eu tinha marcado a página, não estou achando, sabe? Quando ele encontra o que ele chama de lunático, hippie, alguma coisa assim. Ah, que é bonito aquilo. Está na primeira parte. Eu lembro que é na primeira parte, mas não... Ele achei diz o que... PS, achei. Tá. Cadê meu microfone? Eu quero trazer esse PS porque eu acho que é um dos momentos em que surge essa reflexão sobre razão e loucura e as possibilidades de cada uma delas. E é o único PS também, né? Acho que isso a gente pode contar também. E aí ele vai escrever, sabe, estava pensando, depois desse encontro com o filósofo, sabe, estava pensando, por mais que tenha me animado com o encontro de ontem, um filósofo cheio de quimeras nunca vai me oferecer qualquer resposta. O que tenho é que encontrar outro louco que já tenha caminhado com isso, que tenha já um percurso trilhado de onde eu possa partir. Ou, penso agora, algum precursor que tenha de fato partido e que talvez não tenha podido voltar. Uma pessoa como essa terá deixado rastros no passado, para que alguém como eu pudesse encontrá-los. O óbvio. Duvido que em Itapecerica tenha havido algum sábio iluminado a construir a engenhoca. Quem sabe no ABC, talvez. A gente vê aí para mim, essa ambiguidade do que é razão e me parece, né? Do que é razão e do que é loucura. Então, quando você descreve os arquivos como a ciência, mais ou menos, né? Eu acho que tem essa ambiguidade o tempo inteiro, do que é normal, do que é loucura, do que é ciência, do que é razão. Fiquei pensando muito nisso na semana passada. A gente teve a Feira do Livro e o Adilson estava falando sobre Física Sem Mistérios, e aí a gente vê, né, o quanto no discurso da ciência tem um desejo desmesurado de dar conta do infinitamente grande, do infinitamente pequeno. Uma coisa absolutamente maníaca, a gente vive disso, tal, respeito, mas respeito um pouco, mas não muito, porque eu acho que... E aí aparecia na própria fala do Adilson essa dimensão da poesia, da beleza, e acho que tem uma... Você disse que eu não falei da fronteira entre razão e loucura porque talvez eu não acredite nela. Falando em poesia, queria que você falasse um pouco sobre a linguagem, sobre as experimentações que você vai fazendo, e vou ler um trecho de novo, porque me parecem alguns trechos mais do que outros, alguns trechos bem marcados, assim, que se tornam muito poéticos no livro. E aí eu vou ler um deles, que foi o que mais me marcou.
rapidinho, porque eu tinha selecionado um trecho maior, mas por isso que eu não estava achando. Agora a gente está em 1980. E nunca fui embora, a não ser um dia de cada vez, como o resto das pessoas. Fui me tornando a ruga e o entrevamento no antigo movimento juvenil. Até que eu era o câncer, o Alzheimer de toda a gente. Já era o aguaceiro que era preciso deter. O pobre diabo espumando no fundo do culto. Mas era mais que isso. Era uma máquina da revolução. Dentro da minha cabeça, eu era a fé da transformação. Aquele que apostou a alma no pôquer dos ratos e depois trocou com gosto. Até que você sumiu. Até que escapei por uma brecha do tempo, na expectativa de perseguir algo que não podia mais encontrar em qualquer lugar. A hora definitiva. Como sei? Meu relógio caiu no caminho. Não sei onde, não sei como, mas de repente ele não estava mais comigo. Eu já vagava há tempos. Por não saber a hora é que a hora se deu. Talvez eu te encontre, mulher. Você ou a imagem mais monstruosa que tenho agora de você. Nesse tempo em que mal sei que imagem você terá de mim. Que preço poderia ter isso? Ver a decrepitude temida tomando o seu rosto. E logo ver você remoçada, juvenil, olhando para um rapaz cheio de vida e frescor que não eu. Aqui nesta casa sem espelhos, minha vida palpita com o temor de um reflexo. A minha própria cara feita carcaça por um olhar amoroso seu dirigido a outro qualquer. Não era sempre assim no tempo em que havia a velhice, a doença e a morte? Como ia ser diferente no tempo da vida eterna? Quem diz que me contento com o linear? Quem diz que não me perco nas volutas das vagas que sempre retornam no litoral? Te ver ou me ver é saber que há fantasmas e vagas que não nos hão de abandonar jamais. Arrasto a corrente dos tempos, dos meus, dos seus e dos tempos perdidos. Concebo-me como homem de plástico, o que não se recicla do mar, o que mata toda a existência marinha, o que traz os princípios do girar constante da terra, o que atravessa o tubo digestivo das baleias e sai intacto do outro lado, o que não partirá dessa para outra, a não ser com a engenhoca psíquica. Sinto falta da cidade em preto e branco, da cidade esmaecida, da cidade em hectacurome, da cidade em fotogramas granulados com chiado analógico e pipocos na tela, da cidade boca de sino, bunda de lycra, ombreira, peitos à mostra, da cidade em fúria, praças lotadas de cartazes e gritos, a cidade latas de aço, a cidade molotov, a cidade matar ou morrer em nome de um substantivo ou um verbo, a cidade, a cidade, a cidade. Entretanto, o que sou? O espectro que vaga entre os tempos na fresta da coisa dita, da coisa colapsada, da coisa associada, o fantasma, um esperma no fluxo dos dias. O que fugiu da tela orgânica hipervigilada, da infovia, um fiapo de plástico na boca de um bicho. Já não pronuncio seu nome, os lábios se juntam, mas me detenho. Meus passos reproduzidos continuamente pelo sistema da polícia, avaliando por meus movimentos da face se sou suspeito ou não naquele momento. Se minha atitude é perigosa, se minha temperatura demanda contenção. A polícia que me antecipa. O produto irrecusável oferecido na hora mais sensível, a solução política mais estapafúrdia no momento da necessidade. A mulher holograma, quando a falta é mais triste, e sempre as malditas contrapartidas. Sou o que não é, o que não está. E, entretanto, minha fundamental e empalidecida imagem dá consistência a tudo o que não é. Será que fui o único a enlouquecer? O desejo virando bosta de vaca, a rebeldia se dissolvendo num tubo de refrigerante. O sexo devindo holograma, a política findando as eleições e escolhas, porque os candidatos são a reiteração bovina entre promessa e segredo. Gente de granja, energéticos para trabalhar,
estimulantes para transar, opiáceos para esquecer. Muito bonito, eu achei muito poético. E aí eu queria que você falasse disso e de linguagem um pouquinho. Tem uma poeta argentina chamada Pizarnik, que ela dizia que ela não escrevia prosa, porque se fosse para ela dizer ela se sentou às 5 horas da manhã para tomar o chá, é melhor não escrever se fosse para escrever isso. Então, também acho isso. E só sei escrever assim. Acho que é muito chato ficar escrevendo de um jeito que a inteligência artificial possa escrever. Eu tenho que escrever assim. E porque eu acho que tem coisas que a gente consegue pela forma. Tem coisas que a gente não consegue só com sujeito, verbo, predicado, conteúdo. Então, acho que a poesia tem isso, a prosa pode ter isso, de você criando imagens e produzindo efeitos. É isso. Por isso que não é linear, não é para ser. Não quero que seja. A gente vai chegando ao fim, Wilson, e aí antes de... Queria depois, a gente não combinou isso, mas talvez abrir a possibilidade das pessoas perguntarem ou falarem com você. Mas antes disso, queria te fazer uma última pergunta, que é sobre o futuro dessa trilogia, né? Tem ali, na parte final do livro, a brincadeira, que você vai me dizer o conselho, de que o terceiro livro que ninguém sabe qual é, no PS que eu li, o finalzinho dele eu tinha destacado também, eu acho que ele vai dialogar com, me parece, né, pelo menos para mim, dialogou com o que aconteceu na vida política recente do país, esse momento que a gente está vivendo agora, que é diferente daquele em que você estava escrevendo A Máquina de Moer os Dias. Então, como é que está suas ideias e seu processo de escrita já para esse terceiro livro? Tá. Agora que eu sou diretor da editora, quando estava escrevendo a minha nota biográfica, e já estava querendo que fosse uma trilogia, já tinha pensado sobre isso, vou escrever aqui uma trilogia, porque é um bom marketing. E a segunda coisa, eu falei... A trilogia está na moda. A trilogia está sempre na moda, não sabe que é um clássico a trilogia. Eu não tenho a menor ideia de como é o próximo livro, mas eu quis prometer um. Mas fui honesto, falei o terceiro livro que ninguém sabe qual vai ser. Mas eu posso dar umas dicas que são as únicas que eu tenho nesse momento. Ele vai ter algum outro gênero textual, como tem o diálogo e a carta, vai ser um terceiro, não vai ser um narrador, uma narradora que fala, não vai ser uma coisa em primeira pessoa, vai ser enviesado desse jeito, tomara que ainda tenha leitores e leitoras até lá. E é isso, só isso que eu sei. E vai fazer parte dessa história de alguma forma e vai dar um fecho a ela. Tá ansiosa, Flávia? Gente, a Flávia parecia a Claque agora. Você não combinou com ela? Não foi combinado? Bom, a gente vai continuar aqui mais um tempo ainda, o Wilson vai autografar os livros, mas queria abrir a possibilidade agora de vocês perguntarem um pouco, ou falarem com o Wilson de alguma forma, se alguém assim o desejar. Todo mundo queria bater palma, mas ninguém teve coragem. Precisou eu chegar para bater palma. É hora de fazer perguntas, gente. Perguntas inteligentes. Pronto, já reviu. É isso que eu falar, né? Por favor. Não, porque a pergunta tem que ser inteligente, porque a resposta a gente já sabe o nível que é, né? Então... Por favor. Deixa eu levar o microfone. Sem microfone? Eu queria saber um pouquinho sobre por que você escolheu o Juqueri, qual foi o seu contato com o Juqueri. Você falou que é um livro político, né? E o Juqueri é um espaço assim, que tem inclusive essa dimensão. Como é seu nome? É Daniel. Daniel, justamente por isso, porque num momento da história em que se fala tanto em fascismo, o Juqueri é um espaço
em que a gente tem a pesquisa dos psiquiatras, tem as denúncias de tortura, você tem prisioneiros políticos tratados como doentes mentais. Então era um lugar privilegiado em que eu podia abordar essas coisas que eu abordo no livro. Então pegar a dimensão histórica a dimensão da história do hospital psiquiátrico com esses desdobramentos que caem à perfeição no personagem, no protagonista. Por isso. Flávio? Wilson, como você mencionou, né, os seus 2 livros têm essa frente e esse fundo político, né, que parece meio inescapável, né, nesses últimos anos, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre estratégias para que a literatura, nesse momento necessário, se torne um mero panfleto ou um manifesto, ou se você acredita que a arte já esteja em outro estágio, que a arte hoje deve intervir no mundo mesmo. O Flávio, eu acho que a arte é praticamente inútil nessa sociedade que a gente vive, porque não existe propriamente uma repercussão numa escala maior. No fim das contas, acho que a política que a literatura pode produzir é de sujeito a sujeito. Quando a gente pensa ali no tipo de arte engajada que se fez em diferentes momentos do século XX, a literatura, ou a poesia, ou a música eram linguagens que estavam no centro da vida social, que não é o que acontece com a literatura nesse momento. A gente está absolutamente à margem da vida social. Tem outras linguagens muito mais fortes. Então, eu acho que, assim, quem lida com a literatura acredita na literatura, porque eu não poderia fazer isso de outra forma. Se eu pudesse fazer de outra forma, eu faria de outra forma, mas eu só sei fazer dessa, com essa linguagem que é ainda mais limitada. Então, tem uma aposta para além do tempo. Assim, escrever, deixar aí, pode fazer sentido para algumas pessoas, pode produzir algo em outros sujeitos que leiam. Eu acho que se limita a isso, realmente. Não é inteligente, tá, Luiz? Vou dar uma resposta à altura, então. Enquanto você falava, teve uma hora que a Mariana perguntou sobre o que é o livro. Você começou a falar sobre história, política, amor. E aí você concluiu convicto sobre deslocamentos. Isso. Pode explicar a relação? Porque eu acho que é o que importa em todas essas coisas, o que há de comum. É muito inteligente a sua pergunta, professor. Eu acho que o que importa em tudo isso que eu estava tateando antes, a história, o amor, a política, só o que importa é o deslocamento. Por isso. Eu vou fazer uma pergunta de introdução aos estudos literários. Por que você chama o livro de romance? Porque os trechos que a gente escutou são muito poéticos, de fato. Por que eles não são um compilado de poemas com relação entre si? Por que você chama de romance, então? Ótima pergunta, professora. Tem um
Tem um escritor uruguaio, cujo nome está me escapando agora. Aí ele escreve La Novela Infinita, nos anos 70, e a epígrafe é assim: atualmente, qualquer coisa que você coloque entre duas capas, você pode chamar de romance. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Eu digo que é um romance porque é uma história longa, contada, com personagens. E porque se fosse um livro de poemas em prosa, como todos os que eu faço, eu acho que não teria essa reiteração do personagem, dos acontecimentos. Tem uma sequência, por mais que a gente esteja aqui falando de um certo embaralhamento, conta-se uma história, por isso. A Mariana vai dando nota para cada coisa que eu falo, ela vai ali e coloca mais ou menos. Essa resposta foi boa. Eu queria aproveitar que... Pode? Minha visão que deu meu tempo já. Que você falou desse embaralhamento, dos trechos que a gente leu, eu queria, acho que até para encerrar um pouco, dar algo de depoimento. Primeiro, já te falei que eu gostei muito, e mais do que eu esperava, no sentido de que eu fiquei assustada quando você me fez esse convite. Acho que você percebe isso na pergunta que eu te fiz ontem, né? Que as minhas perguntas poderiam ser em grande medida ingênuas ontem. Eu falei, acho que eu não vou entender o livro do Wilson. E bem no finalzinho aparece a figura, você usa a figura da cenoura do sentido, e quando eu cheguei nessa parte da cenoura do sentido, eu fiquei fazendo até uma certa autocrítica, eu fiquei buscando o tempo inteiro na leitura, até porque, claro, eu tinha que me preparar, eu ia vir aqui, eu tinha que fazer perguntas inteligentes. Espero que tenha conseguido, pelo menos em parte, essa cenoura do sentido, né? E eu fiquei pensando, mas acho que... E aí, já impressionada pelo livro, já tocada pelo livro, eu vi que esse sentido estava não naquele lugar que eu estava buscando, que você aborda de forma crítica quando você vai falar da cenoura do sentido, né? Mas em ele outros que se relacionam com o que o Flávio, né, trouxe e o que você respondeu a ele. E queria encerrar, então, te dizendo que esse sentido, para mim, se dá nessa política, nessa dimensão aqui, nós dois, que você trouxe, e em inspiração, em reflexão, em motivação, para também, de minha parte, seguir fazendo do jeito que eu sei fazer. Tá? Então, essa foi a minha experiência, a minha leitura, ou parte dela, e mais uma vez quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui nesse lugar hoje, de ter feito essa leitura dessa forma. Mariana, eu queria te agradecer, mas eu queria dizer uma coisa, que acho que é uma coisa que me inquieta um pouco. Acho que aqui é um bom lugar, um bom dia para dizer isso. O fato de eu ter esse emprego nessa universidade e num curso de letras me deixa num lugar privilegiado para ser levado a sério como escritor. Então, assim, abrir umas portas e tal. Por outro lado, a gente mora num país em que não existe um hábito de leitura tão grande e que tem acontecido da gente pensar na leitura e na literatura como algo de especialista. Isso me inquieta, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre penso é que a gente também mora num país cujo 2/3 das culturas principais que nos fundaram, as culturas africanas e as culturas autóctones, não tem escrita. Então, de uma certa forma, tem 30%, 33% europeu, letrado, que nos forma, que forma a universidade, isso aqui onde nós estamos.
Então, acho que a gente está sempre... Quer dizer, eu me vejo diante desse paradoxo, né? E acho que a literatura vive no Brasil esse paradoxo. Se faz sentido a produção literária num país que sofre as consequências da colonização, e aí a pergunta do Flávio, ela coloca esse problema, bom, então é com a cultura letrada advinda dos europeus que a gente vai encontrar um sentido para esse país? Provavelmente não. Mas, como eu fazia isso desde criança, continuo fazendo, então acho que é por aí que eu vou, sabendo que é tudo muito paradoxal, no fim das contas. E aí, ter gente que possa... Você erroneamente falou, vou fazer perguntas ingênuas, eu não sou de letras, um pouco isso pensando na literatura como uma área de conhecimento. Não é uma área de conhecimento para mim. Quer dizer, pode-se produzir conhecimento a partir da literatura. O curso de letras pode formar professores de literatura, de história da literatura, sobretudo. Mas eu te chamei porque achei que a gente ia conseguir falar sobre um livro e você ia poder falar como leitor, e eu gostei muito. Queria te agradecer muito. E a presença de todo mundo aqui, que eu já falei, agradeço de novo. Agora compra os livros para jogar, gente. Agora pode